Olá pessoal, tudo bem? Gravando mais uma videoaula então, continuando o assunto da química aqui. A última aula a gente falou sobre a organização dos elétrons no átomo, falamos um pouquinho sobre as camadas eletrônicas ou níveis de energia desse átomo, que possui então 7 camadas, denominadas desde K, L, M, N, O, P e Q, sendo o número máximo de elétrons que cabe em cada uma delas e que são seus diferentes níveis de energia. Então, que começa a se concentrar sempre próximo ao núcleo da camada K e vai se distribuindo até as últimas. Falamos um pouco sobre isso, citamos a quantidade de elétrons por camadas aqui e faltou falar um pouquinho aí, sobre a distribuição deles antes da gente continuar no item 5, que seriam os elementos químicos. Então eu trouxe aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling é uma estrutura criada por Pauling, que é para a gente conseguir distribuir esses elétrons de forma muito prática aí. Então olha só, a estrutura de um átomo é complexa e cheia de detalhes. Durante muitos anos, vários cientistas ao redor do mundo dedicaram parte de suas vidas para estudar a constituição de um átomo, criando modelos e teorias. Graças a isso, atualmente temos conhecimento sobre vários detalhes da constituição atômica. E as principais delas, para trabalhar aqui agora, são essas aqui, ó. As regiões em torno do núcleo são os níveis ou subníveis e orbitais. A gente está trabalhando aqui só em nível e agora vamos falar um pouco de subnível. Tem grande relevância, pois, por intermédio de conhecimento dessas áreas, foi possível conhecer o fenômeno da fluorescência, fosforescência e forma como ocorrem ligações químicas e alguns comportamentos físicos da matéria, como o magnetismo. A gente vai estudar um pouquinho de ligação química mais para frente aí. Veja como as regiões do átomo, então, estão organizadas. A gente tem os níveis, que o átomo apresenta um total de 7, certo? K, L, M, O, P, Q. Até isso é novidade. Cada um com uma quantidade específica de energia. E aí a gente tem os subníveis. Aqui que entra a novidade pra gente aí, ó. Cada nível apresenta uma quantidade específica de subníveis, que são representados por apenas 4 letras: S, P, D e F. Então eu tenho os níveis K, L, M, N, O, P e Q. E quantos subníveis cada nível desse apresenta? K apresenta um subnível S. L apresenta dois subníveis S e P, 3 subníveis, o SP e D, N, 4 subníveis, SP, D e F, o SP, D e F, P, 3 e Q, 2, SPD e SP. Então, se eu sei que a camada KLMNO cabe 8, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, e eu tenho esses subníveis, então eu consigo fazer essa divisãozinha aqui, ó. S cabe em 2 elétrons, ou seja, camada K, que só cabe 2 elétrons, a camada E, o subnível S, suporta 2, beleza? O subnível S e P, agora eu tenho P que suporta 6, então eu sei que L só cabe em 8, então eu tenho 2 do S e 6 do P. Então essa regra serve aqui, ó. O M não cabe em 18, então se eu tenho S com 2, P com 8, eu tenho um D com, obviamente, 10. E agora para 32, eu tenho N e O. S2, P6, D10, F14. 14 com 10, 24, com 6, 10, 30, mais 2, 2. Então eu tenho uma forma de organizar essa distribuição com subníveis que caibam mesmo os 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 aqui. Então olha só, tendo conhecimento dessas informações, o químico norte-americano Linus Carl Pauling desenvolveu uma ferramenta para distribuir esses elétrons de um átomo de forma mais prática aí no papel, na hora de dividir mesmo ali esses elétrons. Essa importante ferramenta foi denominada diagrama de Linus Pauling. Nesse diagrama temos a presença apenas de níveis e subníveis, não estamos considerando órbitas, até porque também não é material de estudo para a gente agora. Olha o esboço. Então ele criou esse diagrama aqui, ó, que segue do 1 ao 7, que são os números de níveis, e ele criou os subníveis, ó, S, P, D e F. Estão vendo aqui na vertical? Então eu coloco para todos os elementos químicos que eu for realizar uma distribuição, eu vou criar esse diagrama aqui, ó. Eu vou colocar numa linha 1S, na outra linha 2S, 2P, na terceira linha 3S, 3P, 3D, na quarta linha
4S, 4P, 4D, 4F. Na quinta linha, 5S, 5P, 5D, 5F, porque eu só tenho 4 camadas. Depois, 3S, 6S, 6P e 6D. Na sétima linha, 7S, 7P. Por quê? Porque eu sei que a camada S cabe em 2, AP 4, né? 10, 14. Então eu tenho camada K, 2, camada L, 2 com 6, 8, e vou fazer essa distribuição. Então eu tenho isso aqui, o resumo disso aqui, né? Então olha só na prática como que isso vai funcionar. Os traços em rosa, que são os traços mais clarinhos aqui, ó, e os alaranjados, que são os mais escuros, estabelece uma ordem de energia que percorre todo o diagrama, ou seja, de cima para baixo, da direita para a esquerda, exatamente na ordem que o meu cursor está fazendo aqui, ó. Essa ordem inicia no traço que passa em 1S, começa aqui, e segue no percurso na diagonal até chegar em 7P, ou seja, nessa ordem aqui que eu estou fazendo, ó. Beleza? Cada traço diagonal seguinte indica o subnível de mais energia que o traço anterior. Sempre o subnível mais abaixo da mesma linha tem mais energia que a anterior. Ou seja, quando eu faço aqui de 2S, parto para 2P2, 3S e parto novamente para 3P, o 3S vai ter mais energia que o 3P, mesmo ele sendo a próxima linha. Isso na prática vai representar o seguinte, ó. 2S tem mais energia que 1S, ou seja, aqui tem mais energia que aqui em cima. 4P tem mais energia que 3D, ou seja, 4P está aqui e 3D está na sua anterior. Então a próxima camada tem mais energia que a última linha anterior aqui. Para realizar a distribuição de elétrons por meio desse diagrama, então, é necessário possuir o número de elétrons de um átomo qualquer, seguir os traços diagonais e respeitar a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada subnível. Então vamos na prática aqui para entender isso. Imagina que eu dou um átomo aqui, ó, um átomo com o número Z de 20, ou seja, número atômico 20. Eu sei que Z é igual a P, número de prótons. E se ele está em equilíbrio, o número de prótons, que é positivo, vai ser o mesmo número de elétrons, que é a minha carga negativa. Então, se eu der Z igual a 20, eu já sei que eu tenho 20 elétrons para distribuir aqui. Então, como que eu faço isso? Vamos lá, monto o meu diagrama, beleza? E começo a distribuir isso na diagonal de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então vamos lá, 1S cabe em 2. Então eu tenho 20 menos 2, 18. Agora para a próxima linha, 2S, 2. Tenho 18 menos 2, 16. Então próxima linha, 2P6. Se eu tenho 16, perdi 6, tenho 10. Próximo, seguindo essa ordem, 3S2. 10 menos 2, 8. Próximo para a próxima linha. 3P6. 3P6 cabe em 6. Se eu tenho 8, sobram 2. E agora 4S2. Acabou os meus 20 elétrons. Então eu tenho só essa parte preenchida. Pode ver que as outras não tenho números superiores às letras. Então eu tenho camada K2, L8, M8, N2. Respeito aquelas regras de distribuição das camadas eletrônicas, que a penúltima nunca pode, sempre tem que ter entre 8 e 18, a última não pode ter mais que 8, de uma forma muito prática, distribuindo isso no diagrama. Então olha o próximo exemplo aqui, ó, com 59 elétrons. Então o que eu vou fazer? Vou pegar os 59 elétrons e vou pôr no meu diagrama, e vou distribuindo, ó. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2. Sobrou apenas 3. Então aqui que caberiam 14, só vem 3. Certo? E vou seguir aqui sem números nas últimas. Isso significa que na hora que eu fizer o resumo, KLMNOP, eu não vou ter a camada Q. A minha camada P vai ter apenas 2. Daí se eu seguir da ordem aqui, vamos ficar mais fácil. Ó. K2, L8, M18, N30, não terei 32. Por quê? Porque aqui, ó, caberiam 14, só tem 3. Então eu vou somar, ó, 10, 16, 18, 21, 8 e 2. Respeitou a regra lá, ó. O último não tem mais que 8, o penúltimo tem entre 8 e 18, e o antepenúltimo posso ter um número variável, porque eu não tenho regra específica para isso. Então o diagrama resolve a forma de eu distribuir esses elétrons sem me escambelar lá na hora de
fazer a distribuição respeitando as regras. É só eu vir distribuindo e depois, se eu quiser colocar numa outra leitura, é só colocar K tem 2, L tem 8, somando esses números, beleza? Então, com o diagrama de Linus-Pauling, é possível desenvolver as seguintes tarefas: distribuir todos os elétrons de um átomo, prever o número de níveis de um átomo a partir do seu número atômico, ou seja, fica fácil visualizar isso. Consigo prever a classificação de qualquer átomo a partir do número atômico. O que significa essa classificação? Quando a gente estuda a tabela periódica lá, eu tenho, né, os metais, não metais, os gases e tudo mais. Estabelecer o número de ligações que o átomo deve realizar para chegar em sua estabilidade. Ou seja, quando eu estudar lá ligações químicas, covalente e não covalente, que também é mais para frente, a gente consegue, através dessa distribuição, saber quantos elétrons esse cara vai perder, ou vai doar, ou ele vai receber, ou ele vai compartilhar. Beleza? Isso a gente vai ver aqui no segmento da matéria. Então, continuando lá. Os elementos químicos. Tópico 5 aí, né? De acordo com os dados da UPAC, né, União Internacional de Química Pura e Aplicada, em 2016 são conhecidos 118 elementos químicos, mas somente 92 ocorrem de forma natural na Terra. Os outros são elementos químicos ou de fora da Terra, são os menores, ou fusão deles aqui. Então, alguns foram produzidos em laboratórios nos aceleradores de partículas, que provocam violentos choques de partículas eletricamente carregadas contra os átomos já existentes, ou ainda pela colisão de átomos existentes. Olha a figura aqui de baixo. Em geral, os elementos químicos formados dessa maneira são instáveis, duram pouco e logo se transformam em outros elementos. Ou seja, naturalmente mesmo, são esses 92, pessoal. O restante é tudo manipulado, mas não são estáveis. Então você não consegue achar ele naturalmente por isso, você tem que manipular isso. E para eu manipular isso, eu preciso de uma estrutura absurdamente cara e gigante, que são esses aceleradores de partícula aqui. Olha esse de Campinas, que foi inaugurado em 2017. Para se ter uma dimensão aqui, ó, do tamanho disso, vamos ver se dá para ver aqui na imagem. Eu acho que isso aqui, ó, o que seria esse pontinho que eu estou circulando aqui, seria um ônibus ou um carro. Eu acho que isso aqui é um caminhão. Pode ser até a estrutura específica, mas só para você ter uma dimensão do tamanho desse lugar aqui, né? Um carro ou um caminhão ficaria desse tamanho aqui em relação à imagem. Né? E aqui são os corredores, ó, um túnel subterrâneo por onde a partícula tem que ser acelerada. Repare que isso aqui, ó, tem 27 quilômetros de extensão, pessoal. 27 quilômetros é chão, hein? Então, ó, cada elemento químico é representado por um símbolo, formado por uma ou duas letras, que em geral compõem o nome em grego ou em latim do elemento. Então, por exemplo, a letra S é a letra do enxofre. Nossa, mas S de enxofre nada a ver. Sim, porque vem de sulfur. Sulfur em latim. Então a letra S aqui se refere a essa primeira letra. Quando a gente fala hidrogênio, letra H, faz mais sentido pra gente, porque hidrogênio se escreve com H, né? Por aí vai. Cobre, C, né? Por aí vai. Ou calcário, que o cobre é Cu, né? Então, olha só, quanto há mais de um elemento químico que começa com a mesma letra, por exemplo, o cloro, o carbono, o cálcio, né? Ou flúor e ferro, a gente usa duas letras. Então a gente olha só o exemplo aqui, ó. Carbono é C, cálcio é Ca, né? Se eu colocar dois Cs, eu não sei quem é cálcio e quem é carbono. Flúor e ferro, eu tenho F, né? Flúor, F, e ferro eu tenho Fe, senão eu não saberia quem é ferro e quem é flúor, beleza? Nesses casos, a primeira letra é maiúscula e a segunda é sempre minúscula. Ambas de forma. Pessoal, por que eu preciso saber isso? Porque quando eu montar um elemento que tem... Imagina um elemento químico que teria flúor e ferro no mesmo elemento. Como que eu vou representar Fe? Eu não sei qual F é de um elemento ou de outro. Então a letra maiúscula e minúscula consegue mostrar para mim aí se é um elemento ou dois, ou se é uma molécula ou duas, porque depois eu vou pôr números na frente dessas letras. Então, ó, nem sempre aparecem as duas letras iniciais do nome. Por exemplo, o símbolo PT identifica platina, ZN, zinco, PB, o chumbo, do latim plumbum, beleza? Então,
a gente vai se acostumando isso aqui de acordo com o que vai utilizando, é decoreba mesmo, tá? Não tem pra onde correr. Então, olha só, de onde vem esses nomes, né, desses elementos? Alguns nomes indicam as propriedades do elemento. Por exemplo, o cloro vem do grego chloros, que significa amarelo esverdeado. Fósforo, em grego, é o que traz a luz, né? Algumas formas de fósforo brilham no escuro, são fosforescentes. Há também nomes que se referem aos corpos celestes ou figuras mitológicas, como o Hélio, né, do Sol, e Promécio, de Prometeus, da mitologia grega. Outros homenageiam algumas pessoas, como é o caso do Einstênio, né? Einstein, em referência ao Einstein, ou Polônio, né? Que representa um local, a Polônia. Existem alguns nomes que foram dados indicando o lugar em que o elemento foi descoberto, como Hafnio, que foi descoberto na Copenhague, na Dinamarca, e em latim é Hafnia. E ainda nomes que se referem a uma característica do material e o elemento que foi encontrado, como lítio, que vem de lítios, do grego, que significa pedra, beleza? Então, cada nome vai ter um significado diferente. Então, o que resta pra gente aí no estudo é acabar se adaptando a esses nomes, essas letras e decorando esses nomes de acordo com o que você vai usando, beleza? Então, a gente parte agora para as condições de características que a gente denomina aí de alguns átomos. O primeiro vem os isótopos. Olha só. Veja que você já sabe que um elemento químico é formado por átomos de mesmo número atômico e que este número corresponde à quantidade de prótons de um átomo. Mas, se um cientista analisar uma amostra de um mesmo elemento químico, por exemplo, o oxigênio, ele pode encontrar átomos com diferentes números de massa. Pode ter 16, 17, 18. Se eles são todos átomos de oxigênio, por que tem número de massas diferente? Nesses casos, embora todos tenham o mesmo número de prótons, possuem números diferentes de nêutrons, pessoal, né? Os elementos sem cargas lá. Então, os átomos de um mesmo elemento químico, que tem o mesmo número, né, de prótons, mas que possuem números diferentes de massa, a gente chama de isótopos. Então, olha que é uma figura para representar isso. Hidrogênio, né, ou próton, hidrogênio leve, A1, né, só um elétron e um próton. O hidrogênio pesado, ou deutério, que tem 2, né, prótons. E o trítio, ou tritério, que possui 3, né. Então, ó, ele representa aqui de diferentes números de massa, mas o mesmo número de prótons, ou seja, todos eles têm apenas um, mas todos eles possuem nêutrons em quantidades diferentes, ou nenhum, ou um nêutron, ou dois, e apresentam massas distintas. Então são os isótopos, mesmo número de prótons, mas número de massa distintas. Embora alguns isótopos tenham sido produzidos artificialmente, todos os elementos químicos naturais possuem isótopos. Por isso, muitas vezes escrevemos o símbolo de um elemento assim, ó, 12C ou 12C6, ou carbono 12. Isso significa que estamos falando de um isótopo do carbono com número atômico 6, ou seja, 6 prótons, mas número de massa diferente, ou seja, 12. Ele é isótopo, mas comum do carbono. Outros isótopos são o carbono 13 ou o carbono 14, aí, por caso do carbono. Os isótopos de um mesmo elemento químico possuem as mesmas propriedades químicas, já que essas propriedades dependem do número de prótons do átomo e não do número de nêutrons, mas as propriedades físicas são diferentes, pois dependem em parte da massa do átomo. Então vamos ver lá massa atômica, pessoal. Qual é a massa de um átomo? Como vimos, os átomos são muito pequenos e assim, se você tivesse de dar a resposta em gramas, precisaria trabalhar com números decimais extremamente pequenos. Por essa razão, os cientistas utilizam massa atômica relativa, comparando a massa de um átomo com a de outros átomos. Ou seja, a gente se baseia como massa pesando átomos diferentes, ao invés de usar a balança teórica nossa de quilo, né? Senão a gente teria que usar números extremamente baixos. Então, olha só. O átomo que os cientistas escolheram como padrão para a comparação foi do carbono 12, que é um isótopo do carbono com massa 12. Esse átomo passou então 12 unidades de massa, ou 12 U, beleza? Unidade de medida aqui.
Em outras palavras, uma unidade de massa atômica, 1U, vale a 12avos de massa atômica de um átomo de carbono 12, ou seja, uma parte de 12 de um carbono 12, beleza? Então pense em um átomo de carbono com um círculo, a imagem representando aqui. Eu divido em 12 partes, né? Então, cada parte é uma unidade de massa atômica aqui, beleza? Então, olha aqui, ó, 12 partes iguais, cada uma delas será para definir a massa atômica de um elemento. Então, vamos lá. Isótopos radioativos. Então, elementos, né, que possuem o mesmo número de prótons, mas possuem massas diferentes. Não foi isso que a gente falou? Então, alguns elementos químicos, como o urânio, são instáveis. Isso significa que os átomos desses elementos emitem radiação e, com isso, podem se transformar em outros átomos. Radiações são partículas, ou prótons, nêutrons, ou qualquer outra parte, ou onda eletromagnética, raio-x, por exemplo, emitidas por um átomo. Por causa dessa e de outras características, dizemos que elementos são radioativos. Dependendo da intensidade, do tempo de exposição e do tipo de radiação que uma pessoa fica exposta, pode haver danos no material genético, aumentando o risco de algumas doenças, como vários tipos de câncer. O contato direto com substâncias radioativas pode também causar queimaduras e até mesmo a morte. Por isso é extremamente perigoso manipular o material radioativo, beleza? Veja na figura 6.21 aqui, ó, um símbolo que identifica elementos e locais radioativos, pessoal. Então, todo local que tiver esse elemento, essa nomenclatura aqui, fique atento. Tem exposição radioativa ali, né? Esse elemento aqui, essa imagem é um símbolo padronizado. Então, qualquer lugar do mundo que você tiver e tiver essa imagem aqui, você tem que ficar atento. Então, empresas, né, carros que transportam materiais radioativos, eles são obrigatórios a apresentarem essa imagem aqui, para funcionar como uma espécie, né, de comunicação visual aí, beleza? Quando há emissão de partículas pelo núcleo de isótopos radioativos, podem ter uma mudança do número de prótons do átomo, que transforma então outro elemento químico. Essa transformação de um elemento em outro é chamado de transmutação. Então, quando um elemento químico é transformado por causa dessas radiações, a gente chama de um processo de transmutação. Por exemplo, a cada intervalo de aproximadamente 8 dias, a metade de uma amostra de isótopo iodo 131 se transmuta em xenônio. Veja a figura 6.22 aqui, ó. Esse tempo necessário para metade de uma amostra de material radioativo se desintegre é chamado de meia-vida. Então, olha só, eu tenho uma amostra de 1 grama de um iodo 131. Depois de cerca de 8 dias, há apenas a metade desse iodo, 0,500 gramas aí. Então eu tenho 500 miligramas. A outra metade transformou-se em elemento químico chamado xenônio. E depois de cerca de 16 dias, mais metade dele. Depois de 24 dias, mais metade dessa metade, assim vai. Então a gente chama isso aí de meia-vida, é o tempo necessário para que metade dele vá sendo desintegrado em outro elemento. Por isso a gente chama meia-vida, de tempos em tempos, metade dessa capacidade dele vai sumindo, beleza? Cada elemento tem um tempo de meia-vida característico. Por exemplo, o urânio 235 tem meia-vida de 704 milhões de anos. Ou seja, nesse intervalo de tempo, metade dos átomos transforma-se em um tipo de isótopo de chumbo, chumbo 207. Medindo a quantidade de certos isótopos de urânio e de chumbo, por exemplo, temos uma indicação da idade de uma rocha ou de um fóssil. Quando a gente fala lá de Chernobyl, por exemplo, e fala que aquele lugar está isolado, por quê? Porque a explosão libera elementos que existem, radioatividade, e a sua meia-vida pode levar vários e vários anos para se desintegrar. Então o que acontece? Eu tenho que esperar muitos anos para que esse processo de radioatividade acabe, e se torne em elementos não radioativos. Mas isso pode levar aí alguns milhões de anos, como a gente viu o exemplo do caso do urânio 235 aqui. Os átomos radioativos podem ser usados também como fonte de energia em usinas nucleares, sabendo dessa característica, Quando o núcleo de um átomo de urânio 235 é bombardeado por nêutrons, por exemplo, ele pode ser dividido em 2 núcleos menores e emitir mais nêutrons.
Além de liberar uma quantidade enorme de energia, esse processo de quebra do núcleo em dois núcleos menores, chamado fissão nuclear, é uma das formas de obter energia nuclear, pessoal. Os nêutrons emitidos podem, por sua vez, partir outros núcleos de urânio e liberar mais energia. Então é uma reação em cadeia. Se eu faço isso a primeira vez, os nêutrons liberados desse rompimento vão atingindo outros núcleos e vai se rompendo um atrás do outro, liberando uma quantidade de energia absurda, pessoal, absurda. Tem aqui o conceito, então, de bomba nuclear, né? A gente pode usar esse conceito do funcionamento de uma bomba atômica, beleza? Então a gente tem aqui uma representação esquemática do que seria isso. A gente arremessa um nêutron, estoura esse núcleo de urânio, se divide, gera energia essa explosão, só que aí outros nêutrons vão sendo direcionados e vai destruindo os demais, né, núcleos desse urânio e vai gerando uma explosão de liberação de energia muito alta aí. Dependendo da massa de urânio submetida à fissão, a energia liberada é capaz de provocar uma enorme explosão, como o que ocorre numa bomba atômica, mas também pode ser aproveitada como uma fonte de energia, né? Como foi estudado em 8º ano, fontes energéticas. Vocês que estão no 9º ano, a gente vai estudar isso na apostila de biologia. As substâncias radioativas que surgem a partir do urânio precisam ser descartadas, já que dificilmente podem ser reaproveitadas. Além disso, algumas têm meia-vida muito longa e têm que ser armazenadas em instalações especiais, né, protegidas por chumbo e concreto. Como vimos no capítulo 9, algumas radiações podem ser usadas para destruir células de tumores, no tratamento conhecido como radioterapia, para eliminar micro-organismos, esterilizando, por exemplo, materiais de uso hospitalar. Alguns elementos radioativos podem ser usados também para diagnosticar doenças, como, por exemplo, na suspeita de um tumor na glândula tireoide. Um dos exames médicos pode indicar envolve a ingestão de pequenas doses de iodo 131, iodo 123 e tecnécio 99M para localizar esse tumor. Beleza, pessoal? Chegando aí, a gente termina a falar de isótopos e dos elementos radioativos e vamos estudar um pouquinho aí sobre tabela periódica. A gente vai trabalhar isso no próximo vídeo, beleza? Então, até a próxima e até mais.